Elivaldo Barbosa, muito boa tarde. Já estamos no período das convenções partidárias, no meio delas, né? Esse final de semana não é um final de semana de convenções, mas de debates acontecerão, né? Debates, articulações, conversas, busca de entendimentos e muita coisa pode mesmo ficar para a semana importante, a última semana do período de convenções. Há muitas conversas alinhavadas com desfechos previstos somente a partir de segunda, terça e culminando aí com a sexta, sábado e o domingo da semana que vem. E muitos partidos já têm as suas definições, é o caso da Rede, que já sabe que vai com chapa pura para essas eleições. O desafio é viabilizar candidaturas, né, Elivaldo? Correto. A Rede Sustentabilidade é uma sigla que em Teresina, no Piauí, melhor dizendo, tem um desafio, Joelson. O desafio da Rede qual é? É ter um palanque para a presidenciável Marina Silva. E essa estratégia, que está bem consolidada no partido, já enfrenta algumas resistências e influências externas, sobretudo com relação às eleições proporcionais para deputado estadual e deputado federal. Aqui no Piauí. A Rede integra uma chapinha dos emergentes, que já está sendo assediada por outras forças, inclusive ligadas ao governo do estado, e acaba tendo, de algum modo, interferência na estabilidade da sua postulação majoritária, que são o quê? Candidaturas ao Senado, o professor Paulo Henrique, e também candidatura ao governo do estado, com a irmã Graça, né, que já foi até pré-lançada, é a pré-candidata da Rede ao governo do estado. Vamos então conversar com o pré-candidato ao Senado da Rede, Paulo Henrique. Professor Paulo Henrique, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Aliás, eu queria até que o senhor me ajudasse, como é que nós chamamos os filiados da Rede? Você me ensinou uma vez, eu esqueci. São os redistas. Redeiros. Redeiros, pronto. Redeiros. Os redeiros são os membros da Rede e o professor Paulo Henrique é um redeiro, pré-candidato ao Senado, e fala sobre essa dificuldade que o Elivaldo citou agora há pouco, professor. Tem sido difícil manter a candidatura própria, a candidatura majoritária? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todos que nos acompanham, Elivaldo, Joelson. Na verdade, a dificuldade ela existe em função de uma grande capacidade de articulação que os partidos maiores têm e meio que sufocam os partidos menores nessas coligações, né? Nós estamos firmes no propósito de mantermos nossa pré-candidatura ao Senado, né? Eu já andei até recebendo mensagens de que eu tinha abortado a pré-candidatura. Não, ela está firme, continuo viajando no estado do Piauí, dialogando com o meu partido, tanto a nível local como a nível nacional. Então, qualquer informação de que o professor Paulo Henrique desistiu da candidatura... Não procede. Não procede. Não procede. O senhor tem pontuado nas pesquisas, é um fator que o motiva para levar adiante o projeto, mesmo com eventuais resistências externas e às vezes até ocultas? É verdade. Eu estava até colocando para o Elivaldo agora aqui nos bastidores, que embora nós sejamos iniciantes na política partidária, né, porque o ser humano é um ser político por natureza, né, Joelson? Nós temos 45 dias de pré-campanha, de andanças pelo estado do Piauí, e já pontuamos nas pesquisas à frente de ex-deputados federais e à frente de ex-vereadores, né? E prefeitos, no caso. Então, isso para mim é um motivo de orgulho grande e representa a aceitação nesse início de caminhada que a população tem com o nosso nome, né? Com o nosso trabalho que foi desenvolvido enquanto pró-reitor da UESP e principalmente enquanto educador, 27 anos no estado do Piauí. O senhor tem o apoio da direção nacional para o projeto majoritário aqui no estado? Temos sim, tanto da direção nacional como da estadual. Nós entendemos que as candidaturas majoritárias ao nível de Piauí irão fortalecer e dar o palanque que Marina Silva precisa para consolidar a sua candidatura aqui no estado. A última pesquisa, inclusive, da Cidade Verde e Opinar, no cenário sem Lula, colocou Marina em primeiro lugar. Isso eu estava colocando para vocês que essa semana já é a 4ª entrevista que eu concedo, enquanto pré-candidato ao Senado pela Rede. Então, veja, se um pré-candidato ao Senado pela Rede já está com esse volume de entrevistas, imagine você homologado, candidato ao Senado, participando de sabatinas, de debates. Ou seja, nós, além de divulgarmos nossa plataforma, que coincide com a nacional, atrelado ao nosso nome e à nossa imagem, vai estar atrelado o nome e a imagem de Marina Silva. Isso é natural, né? A Rede, aqui no Piauí, lançou a irmã Graça como pré-candidata ao governo do estado. Esse lançamento fez com que muitas pessoas associassem diretamente a imagem e a história da pré-candidata Marina Silva a de irmã Graça. As duas evangélicas, as duas com o mesmo perfil, inclusive no trato pessoal.
A Rede é um partido prioritariamente evangélico? Essa pergunta eu tenho também respondido bastante. Eu acho que quando uma política da envergadura de Marina Silva se propõe a se lançar pela terceira vez candidata à presidência da República, ela entende que o Estado é laico. E a laicidade do Estado pressupõe que ela represente todas as religiões enquanto presidente. Católicos, evangélicos, religiões de matrizes africanas, e Marina tem plena consciência disso, né? Então, eu acho que o fato dela ser evangélica não vai, em momento algum, interferir na gestão dela no sentido de ser uma presidente do evangelismo. Não, ela é uma presidente dos brasileiros que respeita o Estado laico, né? E que vai, em nome de toda a diversidade cultural, religiosa do Brasil, né? Dar o seu devido encaminhamento, o seu devido respeito. O Noticiário Nacional tem mostrado, tem dado conta da dificuldade de Marina Silva de se articular, dialogar com outros partidos, de convencer partidos que se aproximem da Rede para fazer uma composição. Nem candidato a vice ela tem ainda sequer. Ela tem essa dificuldade de diálogo com os demais partidos? Joelson, na minha análise, eu acho que essa dificuldade ela é uma dificuldade comum a todos os presidenciáveis, né? Se nós observarmos, o Jair Bolsonaro ainda não tem o seu vice definido, o próprio Geraldo Alckmin não tem o seu vice definido ainda, e me parece que esse ano a eleição está tendo esse condão de ser uma eleição de muitas mudanças surpreendentes e de muita instabilidade. É o cenário político que nós vivemos atualmente, né? E nesse cenário político, né, eu tenho plena convicção de que tudo pode acontecer, ao nível estadual e a nível nacional. E como o senhor se encaixa nesse cenário como candidato, mesmo com a importância da Rede de Sustentabilidade, mas uma sigla ainda pequena para a realidade política piauiense? Embora a sigla seja pequena, eu acho que o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de fazer é grande. Após 49 anos de idade, eu me propus a me iniciar na política exatamente pela insatisfação que eu comungo com boa parte da população com o quadro e o cenário atual que nos representa. Nós temos um quadro de instabilidade política muito grande. Se nós analisarmos após o término da ditadura militar, nós temos aí 30 e poucos anos de abertura com o impeachment de um presidente, o impeachment de uma segunda presidente e a tentativa de impeachment de um terceiro, que é o atual, o Temer. Então, em média, a cada 10 anos, há uma movimentação política de você impedir um presidente da República. Então, isso é um fato marcante numa democracia ainda jovem, pós-ditadura militar, e que reflete um pensamento que nós temos de que é preciso, nesse momento, nós buscarmos uma renovação do quadro que aí está. Porque o quadro que aí está realmente não tem conseguido dar esse encaminhamento para o desenvolvimento do país, que é um país que hoje oscila entre a 8ª e 9ª economia do mundo, mas com indicadores sociais, Elivaldo, de países africanos. Algo está errado. Então, isso tem que mudar. Professor Paulo Henrique, quando o senhor fala a respeito desses impedimentos que o senhor apontou, muito tem se falado a respeito do Congresso com o qual o próximo presidente vai governar. Como é que isso tem preocupado a agenda aqui da Rede de Sustentabilidade? Vocês têm tentado reforçar o quadro de pré-candidatos a deputado federal e estadual? Isso normalmente conta muito. Isso, até porque nós temos uma cláusula de barreira para ultrapassar, de 1,5% dos votos válidos para deputado federal, né? E Marina tem reforçado muito esse discurso, e uma vez um repórter perguntou a ela, e você acha que você vai ter espaço para dialogar com essa base de deputados no Congresso? Ela perguntou, e você tem outra opção que não um diálogo? E o repórter calou. Porque, na verdade, cabe ao presidente fazer essa interlocução em nome da governabilidade com o Congresso Nacional, né? Obviamente, nós somos um partido pequeno, nós somos hoje um partido de 3 parlamentares. Né? Nós tínhamos 5, 2 saíram nessa mudança, mas nós esperamos e já mapeamos a nível de Brasil que nós deveremos eleger 10 deputados federais no Brasil inteiro, talvez um pouco mais, né? E 1 ou 2 senadores, né? Espero que eu esteja no meio desses 2. Tá certo. Bom, e qual é a bandeira principal da Rede Sustentabilidade? Marina Silva já representou a ecologia, ainda hoje adota esse discurso. Tem ao lado dela um economista reconhecido pela sua capacidade técnica, que é Eduardo Gianetti da Fonseca. O que a Rede propõe para o Brasil e para o estado do Piauí? O Programa Nacional da Rede, ele está ancorado em alguns pilares que
a nível estadual também a gente tem que estar alinhado a eles, né? Obviamente que o pilar do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, é um pilar importante porque o próprio nome do partido, né, conflui para isso, né? Uma outra coisa é a questão da diversidade, né? Nós temos também dentro do nosso programa um respeito à diversidade porque o país é um país plural. É um país de uma diversidade enorme do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, e nós temos que respeitar a diversidade, né? Temos a questão de um país democrático, politicamente democrático, em que as instâncias democráticas sejam respeitadas. Nós estamos vivendo nos últimos anos sucessivos desmandos em relação à decisão do povo, à decisão majoritária do voto popular, né? Então nós temos que valorizar o elemento da democracia, uma distribuição de renda mais igualitária. O país ele tem 6% da população detém 90% da riqueza do país. Então isso é um número muito estarrecedor. Nós temos 7 grandes empresários, 7 pessoas físicas no país que detêm boa parte do patrimônio do país, ou seja, metade do patrimônio do país de 100 milhões de pessoas é igual ao patrimônio de apenas 7 empresários. Então isso reflete uma desigualdade social, de distribuição de renda muito grande, né? Agora, a Rede Sustentabilidade está aqui também envolvida num grupo de pequenas siglas, ou de siglas emergentes, buscando uma alternativa para a eleição proporcional de deputados estaduais e federal. O senhor defende essa articulação ou o senhor acha que a rede deve procurar um caminho próprio de formação da sua aliança ancorada nas candidaturas majoritárias? Eu defendo a minha defesa, e isso é uma defesa do Paulo Henrique, é uma defesa não do partido, mas uma defesa do pré-candidato ao Senado, que nós tenhamos candidaturas majoritárias próprias e a partir dessas candidaturas majoritárias próprias a gente ancore alianças para as proporcionais. Em momento nenhum nós devemos colocar em xeque as candidaturas majoritárias, porque elas é que vão ancorar todo o nosso processo eleitoral aqui no estado do Piauí. Outra coisa que eu também defendo, e vou ser um defensor veemente disso, aceito a decisão colegiada do meu partido como soberana, mas eu espero também que o meu partido aceite as minhas posições. O que nós estamos vivendo nas últimas semanas no estado do Piauí são alianças de todo tipo de ordem e natureza, colocando na lata do lixo toda a questão da ideologia partidária, das filosofias partidárias. Isso não está sendo levado em consideração. Eu tenho andado pelo Piauí e a população está altamente insatisfeita porque está percebendo, Elivaldo e Joelson, que as coligações estão sendo feitas visando aumento de tempo na TV e visando acomodar nos cargos quem já está no poder, né? Isso é fato. E a população do estado do Piauí percebeu isso. Eu tenho viajado muito o estado do Piauí, em média 5 ou 6 municípios por semana, e o quadro que eu tenho percebido de fato é esse. Então eu defendo que a rede mantenha a sua linha pragmática, a sua linha ideológica, né, mantendo as candidaturas majoritárias e a partir daí vendo o que é possível compor nas proporcionais para viabilizar a eleição de deputados estaduais e federais. Professor Paulo Henrique, pré-candidato ao Senado pela Rede, muito obrigado pela participação conosco no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Joelson, Elivaldo, né? Eu gostaria de me dirigir à população piauiense reafirmando o meu compromisso enquanto educador de colocar o meu nome à disposição do meu partido. Sexta-feira da semana que vem é a convenção de nosso partido, que eu espero que o meu nome seja homologado, porque aí a partir desse ponto eu estarei com o meu nome colocado à disposição da população piauiense, trazendo um elemento novo, que é o elemento do planejamento, da ética, da retidão na vida pública, que eu acho que é o que falta realmente nesse momento da política. E agradecer finalmente à TV Cidade Verde pela abertura desse espaço democrático. Eu tenho dito que por onde eu ando, embora eu seja iniciante na política e não tenha o capital político, por exemplo, do deputado Heráclito Forte, que já está aqui ao nosso lado, não seja conhecido tanto quanto ele, mas nós estamos tendo acesso democrático a todos os meios de comunicação. E isso é um exercício de cidadania e de democracia elogiável dos meios de comunicação do estado do Piauí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu agradecê-lo por ter aceito o nosso convite. Professor Paulo Henrique, pré-candidato ao Senado pela Rede. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês.